Me escutam bem? Sim, 5 barra Beleza. 5, gravação iniciada, pode começar. Então, boa noite a todos, pessoal. Eu sou o Cauê, sou o capitão da equipe Itabage. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre como foi a equipe nesse semestre e quais são os próximos passos da equipe. Primeiro, me pediram para falar rapidinho sobre quem somos. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre a equipe. E então, rapidamente, nós somos uma equipe que constrói e participa de todas as etapas do projeto de um veículo off-road. A gente faz o projeto conceitual, faz a manufatura, testa e valida, e depois participa de competições com outras universidades para testar e validar esse nosso projeto. A nossa equipe tem um histórico desde 1996, de quando ela foi criada, e em 1998 nós tivemos o nosso primeiro carro. Desde então, nós tivemos dezenas de outros carros que foram projetados por vários engenheiros, engenheiros esses que se desenvolveram dentro da equipe diversas habilidades para se tornar melhores engenheiros. A gente conseguir complementar a capacitação que eles tiveram durante as suas aulas no ITA. E todos eles foram desenvolvidos pensando nessa missão que a equipe tem. A equipe tem essa missão de formar engenheiros competentes. E todos dentro da equipe têm essa confiança mútua que todos que estão lá são engenheiros competentes e que a gente utiliza o veículo Baja, o nosso carro, como uma ferramenta para criar esse ambiente de fomento para desenvolver engenheiros competentes, com criatividade, determinação e pensamento crítico. Então, algumas habilidades que a gente desenvolve dentro da equipe que são desenvolvimento de produto, dinâmica veicular, transmissão e potência transmissão e potência mecânica, cálculo estrutural e desenvolvimento de relatórios técnicos. Todas essas habilidades que os engenheiros precisam saber, engenheiros automobilísticos, né, precisam saber para conseguir performar bem no mercado de trabalho. Mas não só de habilidades técnicas que a gente desenvolve dentro da equipe. A gente também desenvolve as chamadas soft skills de vários modos também que os engenheiros precisam saber para conseguir se desenvolver. Então, vendas, negociação, apresentação oratória, pensamento inovador para todas as evoluções de projeto que a gente vai fazer, trabalho em equipe para conseguir fazer esse desafio de construir o carro e também gerir os recursos que a gente tem para o nosso projeto. Nossa competição, a gente tem duas competições todos os anos, a Regional Sudeste e a Nacional, que nelas a gente testa o nosso veículo de várias formas possíveis. Testa aceleração, velocidade, frenagem, suspensão, manobrabilidade, além da resistência, uma prova de 4 horas que o carro tem que ficar rodando, e também testa a capacidade de projeto da nossa equipe. Então, a gente tem que apresentar o nosso projeto para os juízes, tanto na forma de um relatório técnico, quanto em apresentações, em conversas que a gente tem com os juízes. E também é uma experiência para os membros viverem esse desafio, né, da gente ter que ter soluções rápidas para problemas que acontecem ao longo da competição. O Murilo vai falar um pouquinho para vocês sobre como foi o nosso semestre e quais são os próximos passos que a gente vai ter. Boa noite, sou Murilo Porfírio, sou líder do subsistema de eletrônica da equipe. Nesse último semestre, a gente dividiu mais ou menos por meses quais foram os eventos principais. Claro que tem mais, mas essas foram as partes mais notáveis de cada mês. Em janeiro, nós começamos com os nossos principais testes com o novo carro, o último carro que a gente produziu e agora está rodando com ele. E parte disso também foi junto com um amistoso de testes que a gente teve junto com a equipe da Polibaja, que a gente tem certa parceria recorrente com eles. Em fevereiro, já na véspera da competição, que acontece em março, a competição nacional, já fizemos nossos ajustes finais, bastante focados nos resultados que nós tivemos com os testes em janeiro, e também aproveitamos, já fizemos nossa apresentação, treinamentos de apresentação de projeto para veteranos, que é uma das partes da competição. Diversas apresentações curtas também, de 5, 10 minutos, depende do formato e do ano, de cada subsistema que a gente faz durante a competição. A gente tem um evento anual, semestral, que a gente faz de apresentação com os veteranos. Para justamente também transmitir entre gerações os nossos ensinamentos de
fala e conseguir vender o próprio projeto para outras pessoas. Em março, fizemos visitas para algumas escolas, apresentamos nosso carro para algumas escolas, lançamos o carro junto no Salão Negro, junto com o nosso professor e personalidades evidentes do ITA. Fomos para a competição em si, tivemos participação na competição e também participamos da feira de iniciativas para recrutamento de novos membros que entraram oficialmente em abril, começo de abril, e recomeçamos um ciclo, né? Que foi a metade do nosso novo carro, do ciclo de vida do nosso carro atual, e o começo do novo projeto do próximo carro, que oficialmente começou a ser projetado em maio. Mudamos também a nossa gestão, o capitão mudou para o atual Cauê, e começamos também o nosso projeto de capacitação, transmissão de conhecimentos técnicos agora, entre gerações, dos membros mais veteranos para os novatos da equipe. E essa capacitação também continuou por maio, e em maio fizemos bastantes ajustes no carro, que percebemos que ele estava com uma margem muito pequena de folga em relação ao regulamento. Então, nós fizemos adequações para que tivéssemos mais segurança e menos foco na hora de passar, principalmente nas provas de adequação durante a competição. Essas adequações continuaram por junho, eram adequações bastante complexas, mas conseguimos terminar em junho. Com esse término, nós conseguimos levantar dados, então, bastantes dados do comportamento do nosso carro atual. Nós levantamos para conseguir alimentar o desenvolvimento do nosso próximo carro, então, já passa para a próxima parte do desenvolvimento, e também tivemos uma troca do professor orientador no mês de junho. Pode passar o slide, por favor. De overview de planejamento financeiro, nós temos duas frentes de gastos principais. Uma frente logística, que boa parte do nosso gasto desse último semestre. Bastante gastos envolvidos principalmente na inscrição para a competição, na estadia, que por exemplo, a regional nunca é perto da gente, então manter a equipe de várias pessoas gasta bastante, alimentação também gasta bastante, manutenção da pista também, que nós temos uma pista aqui no DCTA mesmo, próximo da portaria do Tamoios, mas ela é na terra, então cresce mato, tem que ficar fazendo manutenção, chove, então tem erosão da pista, tem que refazer os obstáculos, então manutenção também é um custo bastante alto que a gente tem, e transporte é um custo bastante variável, porque a gente geralmente busca parcerias com a FAB, que às vezes conseguimos essa parceria, eles disponibilizam o transporte para a gente, mas a gente precisa também ter a autonomia, caso não tenhamos o apoio deles, para conseguir, por conta particular, garantir o transporte tanto do carro quanto da equipe, como foi o caso da regional do ano passado, que tivemos esse problema. De serviços consumíveis também, tubos, chapas, gasolina, gás para solda, o esperado para ter um carro. Também serviços, usinagens, um dos maiores custos que a gente tem dentro da parte não logística, e também aquisição de ferramentas e EPIs para garantir a segurança da equipe. É só ressaltar aqui que essa soma não dá o valor total do nosso projeto, porque aqui a gente colocou só os principais gastos da equipe planejados. Tem gastos menores de cada subsistema, com componentes menores, mas aqui a gente quis trazer os maiores gastos mais significativos. Obrigado. De dores e desafios, os nossos principais empecilhos aí dentro da nossa iniciativa. A rotina do ITA é uma rotina bastante pesada, um curso, obviamente, integral. É esperado, a gente acaba sabendo disso, né, obviamente, mas claro que não tem como não se comparar com outras universidades, onde se vê uma possibilidade de dedicação exclusiva e mais intensa do que no ITA a gente consegue, porque
uma dedicação exclusiva ou pelo menos principal à iniciativa, acaba criando um risco alto de trancamento ou desligamento. Então, uma questão que em outras universidades não é tão grave quanto aqui. É uma questão bastante complicada, né? Mas aí de regulamento da competição, que temos que fazer um carro novo a cada 2 anos, o carro nasce com validade já, e o que significa que a todo momento é um processo bastante intensivo de ou manufatura, ou projeção, ou testes, tudo ao mesmo tempo, de ou veículo atual, ou já planejando, projetando o projeto futuro, tudo acontece ao mesmo tempo, bastante intensivo, então 2 anos acaba sendo a fronteira entre ser tanto pouco quanto ser muito, tem as dificuldades dos dois tipos. E tanto é pequeno ao ponto de ter o conflito do processo de desenvolvimento, mas também é longo ao ponto de ter problemas de gestão de conhecimento. Então, transmitir conhecimento entre gerações é um problema que a gente tem frequentemente. A gente tem planos para reduzir, como eu vou falar no próximo slide, mas inevitavelmente a perda de conhecimento é um problema grave que nós temos. Edson, você quer fazer uma pergunta no final, eu imagino? Depois eu volto aí, então. Gestão de patrocinadores, temos esse problema de manter patrocinadores entre anos, ter participação deles no nosso ciclo de desenvolvimento, prestar contas com eles, mostrar como a gente está participando, como estão os nossos resultados, como a gente está. Isso acaba sendo um problema para manter eles em longo prazo, conseguir uma questão mais, uma segurança financeira maior, porque apesar do nosso patrocinador principal ser a Itaex, né, claro, muitos patrocinadores a gente consegue, principalmente para fornecimento de serviços e usinagens, principalmente, serviços dessas ordens, e é necessário conseguir manter esse ciclo de patrocínios por longo prazo para justamente um dos maiores custos que a gente tem dentro da parte não logística. Questão de transporte, que já foi mencionado antes, a gente tenta sempre buscar o transporte da FAB, mas nem sempre a gente consegue garantir isso, a burocracia é muito alta e acaba também demandando bastante nossos esforços administrativos pré-competição, bastante tempo e esforço, principalmente do capitão e do vice-capitão da equipe, acaba sendo perdido para conseguir garantir essas questões administrativas, de transporte e de liberação de faltas, principalmente dos alunos militares. A gente tem bastantes membros são do primeiro ano e os que não são do primeiro ano também, vários são aspirantes, então temos bastante problema com faltas dentro do CPUR. E por fim, de próximos passos, a gente tem agora, final do mês que vem, a gente terá, final de setembro, perdão, a gente terá a competição regional já, e que a gente já está se preparando para essa competição. Estamos em continuidade ao que já estávamos fazendo em junho, né? Fizemos também em julho, estamos fazendo agora em julho, e planejamos mais coisas para agosto. Aquisição de dados para poder desenvolver o projeto que começará a competir a partir da regional de 2026, que também será no segundo semestre. E esse projeto, o próximo projeto, o carro chavante, ele vai ser o nosso segundo veículo 4x4, o primeiro sendo o atual, o Comet. E continuam todas as dificuldades técnicas que ainda não foram aperfeiçoadas sobre como fazer um carro com tração integral e acoplamento para conseguir transitar entre os dois regimes. Armazenamento de conhecimento, a gente tem os nossos planos para continuar e começar em outros subsistemas também. Armazenamento do conhecimento e dos treinamentos de capacitação em videoaulas. A gente tem um plano para expandir para toda a totalidade de processos padrão que a gente tem durante o desenvolvimento do nosso veículo, e tudo a ser disponibilizado em videoaulas que a gente vai manter no nosso Drive ou no YouTube da equipe,
privado, mas para conseguir transmitir entre gerações com uma perda muito menor do que a gente tem atualmente de manter documentos apenas, ou citações a livros, coisas mais fracas de manter o conhecimento. E por fim, padronização de processos, principalmente questões internas, que antigamente testes seriam questões muito informais, chega, faz, grava os dados brutos e fica satisfeito com isso. Agora estamos fazendo essa padronização dos processos operacionais para conseguir garantir também armazenando conhecimento, mas também uma sistematicidade na hora de fazer a aquisição de dados, garantir que a qualidade deles seja boa e aceitável para as nossas necessidades e afins. Muito obrigado. Show de bola. Murilo, muito obrigado. Cauê. Obrigado. A Mulher já tem a pergunta, pode começar. Bom, primeiro, boa noite, parabéns aí pela apresentação de vocês. Vou fazer alguns comentários, tá? Sobre aquelas dores ali, desafios. Primeiro, gestão de patrocinadores, vocês podem se apoiar mais na Itaex, tá? Então, Ok. eu acho que vocês deveriam se apoiar mais na Itaex. Gestão de conhecimento, vocês são uma das equipes que estão mais organizadas com os subsistemas, então a parte de gestão de conhecimento naturalmente é um desafio, mas mesmo assim acho que vocês estão bem preparados. O que me chamou muita atenção da gente não ver aí, vai uma provocação, eu acho que eu sou obrigado, nós somos obrigados a fazer isso aqui, porque esse é o espaço, qual foi a dor, qual foi a experiência, o aprendizado que vocês tiveram quando vocês foram participar na competição. E aí, o que aconteceu? A gente não passou da prova de segurança. Exato. Então, qual é o aprendizado? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque o ano que vem, vocês já estão falando aí do novo carro, né, do próximo passo, preparar para a competição. Então, o que vamos fazer diferente? Eu acho que essa é a provocação que a gente precisa tratar. Sim. Entendo. E o que vocês estão fazendo diferente? A minha pergunta é essa. O que a gente vai fazer para garantir que não vai acontecer a mesma coisa? A gente já está antecipando testes, antecipando a verificação da prova de segurança, né? A gente fez toda a readequação do carro nesse primeiro semestre, que nem a gente mostrou, para que isso não aconteça nesse carro. E para os próximos carros, durante o projeto, a gente quer ter contato com veteranos e apoios técnicos para que a gente possa apresentar o nosso projeto e a gente sempre revisando se ele está conforme o regulamento. Tá, e vocês já têm o veterano para fazer isso? A gente fez a lista de veteranos para que a gente pudesse contactar eles. O vice-presidente da equipe já mandou para o Guilherme, certo? E a gente já contactou os primeiros da lista para já começar esse contato. Tá, então essa etapa de testes acho que é crítica, né? Tem que antecipar tudo, tá? Sim. Estamos antecipando o que a gente já consegue. Tá bom. Mas obrigado pela pergunta. Show, mais alguém? Se não, obrigado, Cauê e Murilo, mais uma vez. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Acho que vale todo o aprendizado aí, né? De tudo que já ocorreu. E olhar adiante. Tem muito mais a ser Com feito. certeza. Continue contando com a gente. Forte abraço. Um abraço, uma ótima noite a todos vocês. Valeu, Para a obrigado, gravação parabéns aqui. aí. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.